Sim, eu que escrevi todos os trocadilhos. Qual é o personagem de Dragon Ball que fuma o cigarrinho do capeta? O Brisa. Mas isso que eu acho importante na dublagem. A dublagem, ela tem que respeitar, na minha cabeça, o máximo possível a obra original. Porque, meu, alguém escreveu, alguém aí apagou, escreveu de novo, tal, consultou pessoas, aí junta a equipe de produção, os caras montam todo um esquema, pensam nos perfis dos personagens, que ator eu quero, que não sei o que voz vai ser, blá, blá, blá. Aí às vezes chega a dublagem e caga tudo. Uhum. Então, eu acho muito importante no processo da dublagem haver esse respeito pela concepção original, mesmo que você discorde daquele produto. Mas foi um trabalho artístico que alguém fez. Uhum. E eu acho que isso diferencia bastante. Mas assim, aqui, assim, eu sinto que eu acho que é um consenso no mundo que a dublagem brasileira é foda. Sim, o pessoal gosta muito. Né? Eu digo até fora do Mas do é país. consenso mesmo? Sim. Então, a gente não tem muito esse problema de desrespeito artístico, entre aspas. Tem, eu acho. Tem muita dublagem ruim. Tem diretor de dublagem que às vezes não percebe o trabalho dele. Então ele fica vendo só movimento labial e boquinha. Não presta atenção em como foi dito, que palavra foi usada, se a adaptação está bem feita. Não presta atenção no tom. Por exemplo, tem filmes que ele é feito propositalmente num tom todo baixinho. O filme é todo aqui, assim. Então. Aí chega a dublagem e fala aqui. Entendi. Você acaba com a concepção que às vezes o diretor quis dar, filme de suspense. Isso não é algo que o dublador controla, né? É algo que tá na mão da direção artística da parada. Sim, não tem como. O bom dublador, ele até tem essa percepção. Mas muitas vezes, porque dublar, você tá falando, lendo, ouvindo outra língua no ouvido, pensando na pausa, no ritmo, na palavra que vai usar. Você tá pensando num monte de coisa ao mesmo tempo e fazendo. Então, às vezes, você faz alguma coisa que tá um pouco fora do que é. É normal. Mas aí entra o diretor falando, não, cara, ó, baixa mais o tom, ó, a partir daqui tem um pouquinho mais de cinismo. O diretor tem que fazer esse ajuste fino. E quando o diretor não tem sensibilidade, percepção, acaba dançando um pouco. Tu já dirigiu a dublagem. alguma dublagem? Sim, eu dirijo há 24 anos. Ah, é? Pensei que tu fosse só dublador, porra. Então Não. então tu é muito mais brabo. Não, vixe, eu faço um monte de coisa, cara. Tu se dirige? Sim, sim. Normalmente as coisas que eu dublo, normalmente eu faço autodireção, que a gente chama. Legal. E eu prefiro. Porque assim, no começo não, mas eu faço há tantos anos autodireção que hoje eu prefiro. Porque aí eu fico mais à vontade para fazer no meu ritmo. Tipo, eu erro mais. Quando tem alguém dirigindo, às vezes você arrisca mais contando que o diretor tá vendo. Uhum. Quando você tá fazendo autodireção, eu tenho que manter o olho na tela quase que 100%. E então acho que isso permite com que eu faça melhor assim o trabalho. Porque o diretor às vezes, e eu digo até como diretor, não me excluindo, mas às vezes você pega a letra e fala, pô, tá bom. Quando sou eu fazendo comigo mesmo, eu repito. E beleza, e repito. Uhum. Então hoje em dia eu prefiro fazer sozinho. Muito louco. Eu também tenho essa percepção. Desenho é uma parada que eu acho que dublado às vezes fica melhor do que se fosse o original. Assim, será que é porque a dublagem brasileira é muito foda? É porque eu acho, exato, acho que porque em voz original, que é tipo, sei lá, um desenho brasileiro, você primeiro grava as vozes e aí depois desenha em cima, né? Então é sempre assim, feito fora do país. Então a gravação da voz original, ela muitas vezes você tem atores ali de teatro, atores variados, né? E aí quando vai pra dublagem, é uma galera que é ator de voz. Então esses caras tendem a fazer melhor às vezes do que quem já fez. Uhum. Não digo todos ou de maneira geral, mas acontece que nem a gente fazia um troço que era muito legal, cara, chamava 31 minutos. Vocês já viram? Não. Ah, é bom demais. Era um programa chileno, é tipo um Muppets bem pobre. Uhum. Só que era muito criativo e um pouco politicamente incorreto. É muito legal. Bom, já gostei pra caralho. Cara, é muito legal. Chama 31 minutos. E era feito por 6... Os manipuladores que faziam, né? Eram 6 caras. E aí, quando veio pra dublar, eles falaram, a gente quer 6 pessoas também fazendo tudo, que nem a gente faz aqui.
Mas eram muitos personagens? Muitos. Muito tipo, mais 100 por episódios. Caralho! E era muito legal. E aí, o que aconteceu? Né? Eu imagino. A criação deles e os personagens eram muito engraçados, mas a gente faz melhor do que eles. Porque eles são bonequeiros, estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e tal. Então, eu acho que ficou muito legal, porque a gente manja de interpretar com a voz. Sim. E eles manjam de criar e manipular os bonecos. Então, eu acho que foi um casamento legal. E aí o cliente também falou, a gente fez a primeira temporada, aí na segunda eles falaram, vocês podem ter mais liberdade, tá? Porque a gente imitava um pouco o que eles faziam. Mete sotaque, pode fazer o que quiser. Nossa, aí foi divertido. Eu fazia um personagem que eu imitava o Gugu. De vez em quando eu imitava o Maluf. Aí a gente fazia sotaque mineiro, sotaque nordestino. Contextualiza aqui pra... Exato, ficava público, divertido. Né? Sim. Então, tinha um personagem que era uma bola... Então, não sei. Eu vi que na Netflix tem, acho que terceira, quarta e quinta temporada, que aí foi dublado no meu estúdio, na Unidub. Massa. Mas as 2 primeiras foi na Alamo e eu não sei onde tá, cara. Eu queria muito ver. Não, e o legal, assim, a terceira e quarta e quinta são engraçadas, mas quando você assiste a primeira e a segunda, tudo faz mais sentido, porque você conhece desde o início algumas gags, alguns negócios assim. Cara, esse troço é muito legal. Eu não gosto da gente ter... pessoas que não estão treinadas para dublando. Sim. Por outro lado, eu entendo que o objetivo ali era chamar atenção pro fato de que está havendo uma dublagem em português brasileiro, tá ligado? O que tu pensa disso? Cara... Teria feito diferente, cara. Óbvio, eu sei que tu teria feito dos diferente. Famosos? Cara, várias coisas. Uma coisa ruim, por exemplo, eu acho que é o marketing decidir sobre questões artísticas. Tipo, normalmente o cara fala, vou botar o Igor porque, porra, ele tem não sei quantos seguidores, ele tá no programa X e bababi, bababá. Tá no hype. Exato. Então, vai trazer público. Muitas vezes não traz, porque às vezes o cara quer ver você aqui, não quer ver você dublando um personagem. Às vezes o fã do Igor não é o fã do filme em questão, Exato. do jogo, sei lá. Então, eu já acho ruim essa galera que não tem nem conhecimento de como funciona o processo, decidir sobre algo, assim, sobre o tema. Então, eu acho isso Tem acontecido foda. muito isso? O marketing meio que dominar as produções? Sim, cada vez mais. É porque também tinha um lance assim, a Disney fez. A Disney tá fazendo, vamos fazer também. Só que aí a Disney contrata o Thiago Abravanel, por exemplo, né? Que, ator, o cara é bom, o cara é fera e tal. Que eu conheci ele criancinha. Caraca. Eu já levei ele pra passear em parque. Caralho. Eu namorei com a Silvia Bravanel, que era a tia dele, né? Caralho. Aí... Caralho, incrível. E, tipo, os caras marcam com o Thiago Bravanel 10 períodos de gravação. Aí vem a empresa X, pega alguém que não tem nada a ver, e que muitas vezes nem ator e marca uma diária só. Então, o cara tem um tempo muito menor para fazer um trabalho que ele nunca fez na vida. E aí, muitas vezes, isso acaba se prejudicando. E tem uma coisa que eu acho ruim também, tipo... nada contra o Luciano Huck, mas o Luciano Huck. Você não consegue desvincular a voz dele do personagem. Você o tempo inteiro vê o Luciano Huck. Então, essa escolha, ela tem que ser bem feita. Por isso que é melhor usar atores, às vezes. Ou, o cara é um cantor, vamos botar um cantor que vai ficar legal, né? Vira uma licença gag, poética né? ali, exato. Mas, porque senão você não desvincula. É que nem a Sabrina. Eu já dirigi ela 2 vezes. Mas o jeito que ela fala é muito marcante. Então você não compra aquele personagem que você está assistindo. E game é pior ainda, porque game depende de imersão. Se o tempo inteiro você está vendo, sei lá, o Monark... a Peach ali. Você não consegue ter a imersão. Né? A moça lá, que eu esqueci o nome, a personagem... Ela não é baiana, claramente, mas ela fala como uma baiana o tempo inteiro, sabe? Então é um troço que tu fica, caralho, que te tira, né? Em compensação, a dublagem ganhou um status melhor no meio artístico, na mídia e tal, em função de famosos dublarem. Então, por quê? Porque quando a Fernanda Montenegro fala...
pô, esse trabalho é incrível, é um trabalho de ator especial, esses caras são maravilhosos. Quando o Chico Anísio fala, a dublagem é a melhor escola pro ator, isso tem um impacto diferente do que eu falar 10 anos atrás. Então isso deu um status bacana pra dublagem. E, por exemplo, a galera, vamos ver o Bussunda fazer o Shrek. E aí saía falando do Mário Jorge, que era a voz do burrinho. Então tudo isso eu acho que contribuiu. Colocou em mídia espontânea não só aquele filme, mas a dublagem como um todo. Eu já dirigi muitos famosos, né, dublando. E de vez em quando você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer esse cara dublar, ou essa... Como que eu vou transformar um cara que nunca fez isso num exímio dublador? Mas eu tive alguns trabalhos legais. Então eu dirigi um filme chamado Deus Zebra, que tinha o Galhaço. Como é que é o nome dele? Bruno Galhaço. Bruno Galhaço, eu sou muito ruim de nome. Tinha o Bruno Galhaço, a Cissa Guimarães, Matheus Nastergaile. Pô, lembrou do Matheus Esse é bom, esse é bom. Outra mina que agora eu não lembro. O Evandro Mesquita e o João Gordo. Porra, ficou legal pra caramba. Ficou muito bom o João Gordo. Por quê? O João Gordo tinha tudo a ver com o personagem. Entendi. O Matheus Nastergaile era um puta ator, né? Então ele arrebentou lá. Então ficou muito legal o filme. Eu imagino que pra fazer um filme, dublar um filme deve ser mais difícil que dublar um desenho. É, mais difícil. É por quê? Porque você tem que captar os trejeitos do ator, porque Exato. tem mais detalhe na... A animação, o movimento labial costuma ser razoavelmente padronizado. Costuma, um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. O cara tá lendo um texto aqui, o ator, ele decorou. Então, muitas vezes ele tá improvisando. Tipo isso que eu fiz, ele tá improvisando. O desenho dificilmente faz determinadas coisas que o ser humano faz falando. E tem gente que articula demais, tem gente que articula de menos. Então, aí você tem que se adaptar ao movimento do cara, ao ritmo do cara. Tem atores que são péssimos, e você dublar ator péssimo... Deve ser difícil. Cara, é uma merda. São os caras sem imaginação. Porque você tem que fazer o que tá... Você não é o nosso dublador. Você tem que fazer o que tá na tela, não dá pra fazer outra coisa. Você tem que fazer o que a cara do cara tá mandando, o que as pausas do cara fez. Então, fica ruim, saca? E aí você fica, pô, vão achar que o meu trabalho tá ruim. Não é o do cara, mas só eu tô vendo do cara. É meio complicado. Novela mexicana, né? Puta merda, né? Novela mexicana é o mais desafiador dos jobs. Cara, porque um cara uma vez deu um... Alejandro! O cara deu... Não acredito que você comeu minha irmã. Lembra do... Eu não sei nem se era mexicana, mas era o Pedro Escamoso. Lembra do Pedro Escamoso? Lembro que veio na vibe da Betty a Feia. Que era legal, Betty a Feia era bem feito. Eu amarrava no Pedro Escamoso, aquele mullet dele lá, mandando pirulim, pim-pom, pirulim. Mas esse tipo de novela, eu acho que fica bacana de fazer. Porque aí o dublador põe o humor dele, a gente adapta e tal, mas as que são sérias, tipo Maria Regina, né, Fernando Augusto, né? umas coisas, eles são muito over, né? Eles têm uma escola de interpretação que pra gente é horrível. Um cara me deu um exemplo muito bom, que ele falou, cara, se o quadro for horroroso, não adianta você botar uma... Caramba, esquecendo as palavras. A moldura. Não adianta botar uma moldura maravilhosa de 15 milhões de dólares, porque o quadro é horroroso. Não vai ficar bonito. Então é um pouco assim. E os atores no México, nas novelas, eles não sabem, eles não decoram o texto. Então todos estão com um ponto de ouvido e tem alguém no fundo falando, Fernando Augusto, eu não sabia que você era meu pai. Né? E aí o cara fica repetindo, e talvez por conta disso o cara faz uma coisa mais lenta e mais não sei o quê. E aí... Fica tosco. Explica pra mim. Eu sou... Vamos lá, vamos dizer que eu sou o Evandro Mesquita, e aí eu vou entrar num set de dublagem. O que tu me diz? O que eu tenho que fazer? Como é que é o trabalho? O que acontece ali? Eu pergunto, né, logo de cara, tipo, você já dublou alguma coisa, alguma experiência e tal? Aí, na maioria das vezes, não. Ou às vezes tem, mas é uma experiência que não agrega muita coisa. Aí eu falo, a dublagem funciona assim, assim, assado. Aí eu tento tranquilizar o ator, eu já preparo o texto dele para deixar mastigado, para deixar mais fácil. Porque o dublador, normalmente, é ele que tem que se virar com o texto, de colocar falas, tirar palavras, encontrar as pausas.
todo tipo de coisinha. Ou às vezes a gente troca uma palavra por outra para encaixar melhor no sincronismo. Quando eu vou dirigir um famoso, um Star Talent, que a gente chama, eu já deixo arrumado o texto do cara para ficar mais fácil. Aí a primeira coisa que eu falo é, cara, não se preocupa com sincronismo, porque se você se preocupar, o trampo não vai sair. Fala, o sincronismo é um problema meu. Eu quero a tua interpretação. E aí a gente vai fazendo bem devagar. Eu explico pra ele, ó, errar não tem problema, porque todos os dubladores erram todos os dias, o dia inteiro. Porque às vezes o cara acha que a gente chega lá e pá. Então, 2, 3 erros que ele dá, ele já, puta merda, tô errando, tô atrapalhando a vida dos caras. Sei lá, deve passar 1000 coisas. Ou tipo, pô, as pessoas sabem que sou eu e vai ficar uma merda e tal. Então eu vou tranquilizando o tempo inteiro, falando como é que funciona, como é que é o processo, como é que vai ser a nossa comunicação durante o trabalho e tal. E aí depois de um tempo, quando tá ficando legal e tal, normalmente eu chamo ele pra técnica pra assistir um pouquinho. Porque normalmente ele não faz ideia de como tá ficando. Não faz ideia. Então é legal quando o cara assiste um pedacinho, aí ele também começa a confiar mais na tua direção e tal. Porque é difícil, eu imagino, tipo, o cara que é muito foda no trampo dele, o cara tá voando, tá bombando, faz de tudo, é criativo e tal, aí você bota ele na frente do microfone e o cara... Isso deve incomodar a pessoa. Caralho, imagina. De tipo, pô, não tô conseguindo, não tá ficando bom. Não é tão fácil que eu achei que era. Então, o que eu mais faço é tranquilizar o cara, peço interpretação, porque o sincronismo, dependendo do que ele entregar, você consegue arrumar, né, ajustar ali tecnicamente. E mostro pra ele um pouquinho do que tá. Antigamente era mais difícil também. Quando o cara vinha dublar comigo, um famoso, ele não sabe quem eu sou. Não sabe nada sobre mim. Ah, puta, é o diretor de dublagem lá. Hoje, às vezes o próprio... Às vezes não, sempre o distribuidor fala, ó, quem vai te dirigir é o Wendel Bezerra. Aí se ele não sabe quem é, na hora o cara pega o Instagram e fala, porra, o cara tem quase 1 milhão, ou o canal dele tem quase 2 milhões. Agora você também é um influenciador, ele dubla, né? Digital. fulano e tal. Então o cara já chega de outro jeito. E as pessoas às vezes me perguntam, que nem eu dirigi o Rodrigo Santoro. Puta, mas aí como é que é e tal? Falo, primeiro, o cara é um ator, é um profissional. Então ele já atuou em várias coisas diferentes. E ele sabe que eu sou o diretor. Não importa que ele é famosão e eu não. Eu sou o diretor. Isso não quer dizer que eu mando. Não quer dizer nada disso, porque é uma troca o tempo inteiro. Quer dizer que você tem a sua função e Exato. ele tem a função dele. E que eu sei o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Se eu tô te pedindo isso é porque vai ficar bom, tem um bom e tal. motivo pelo qual. Exato. Então, costuma funcionar legal. Não funciona quando, sei lá, às vezes é um babaca. É o Star Talent. E aí, normalmente, esse cara faz mal. Né? Porque ele, não, eu sei fazer, eu sou foda. Então já aconteceu de eu ter um clima meio desse assim. Mas é mais comum ter um trabalho com menos tempo e ficar ruim? Ou é mais comum o cara ser ruim e daí ficar ruim? O cara quer deixar assim no... Eu já enfrentei as 3 situações. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas já aconteceu de eu pegar um cara meio malinha e eu falo, deixa ele. Tá. Aí deu o café, tá, puta, vamos ver. O que você achou? Não tá legal. Vamos refazer? Lá do começo? Aí o cara já começa a te lamber, a te ouvir, a te obedecer. Porque ele viu o resultado, viu exato, que é o nome dele que vai estar ali. E pra sempre. Pra sempre. Daqui 50 anos tá em algum canal... cult, sei lá. É inteligente, né? Se ele é inteligente, ele vai escutar o diretor que tá há 40 anos aí trabalhando, né? Tá ligado? Aí, normalmente, eu sempre dei sorte, assim. Nunca tive uma treta ou uma confusão.